No tema de número 1132, o STF decidiu sobre a constitucionalidade da fixação por lei federal de um piso nacional para a remuneração de agentes de endemias. O STF analisou, então, a questão à luz de todo um histórico legislativo que começou, notadamente, pela Lei 11.350, de 2006, que regulamenta as atividades de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias e dispõe que, via de regra, eles são contratados em regime seletista, mas os entes, ou seja, estados, municípios, podem fazer a opção pelo regime estatutário. Posteriormente, e aí vem a principal alteração legislativa, em 2010, a emenda constitucional número 63 incluiu o parágrafo 5º no artigo 198 da Constituição, fixando um piso salarial nacional para as categorias de agentes comunitários e de endemias, com previsão também de complementação desse valor pela União. Em 2014, a Lei 12.994 instituiu o piso salarial nacional para esses agentes, com um valor na época de R$ 1.014. Esse piso foi elevado em 2018 e depois também pela emenda constitucional número 120 de 2022, que colocou o piso em 2 salários mínimos, também atribuindo à União a obrigação de complementar o valor. E aqui nós temos 2 questões enfrentadas pelo STF. Primeira, a constitucionalidade ou não do piso. E após a verificação da constitucionalidade, o que seria considerado o piso salarial. E quanto ao primeiro ponto, que é o da constitucionalidade, o STF diz que ela decorre da existência de previsão constitucional expressa desse piso. E, por outro lado, considerou que não fere a autonomia dos estados e municípios, porque também há previsão da complementação desses valores pela União. E, nesse sentido, o STF aqui destacou os precedentes que são relacionados a pisos salariais. A gente tem o ADI de número 668, que reafirmou o entendimento do STF, no sentido de que piso salarial de lei federal não é aplicável a servidores estatutários de estados e municípios. Isso porque cada estado e município tem autonomia para definir, por lei, a remuneração de seus servidores estatutários, certo? E, inclusive, um entendimento semelhante foi firmado na DPF 365, que fala sobre o piso salarial de médicos e dentistas, e o STF, após o julgamento dessa DPF, passou a decidir que isso somente se aplica aos contratados temporariamente e seletistas, não se aplica, portanto, aos estatutários. Pelo menos o STF não tem aplicado ainda, e essa questão vai ser analisada no tema 1250, que encontra-se afetado. Então inscreva-se no canal e ative as notificações, porque com certeza eu comentarei o julgado quando for publicado. De outra mão, a gente teve a situação da ADI 4167 e da 4848, que trataram sobre o piso nacional de professores. E, naquele caso, se declarou a constitucionalidade do piso nacional previsto em lei federal, porque também há previsão de complementação pela União. Então, os ministros fizeram essas distinções aqui para dizer que a declaração da constitucionalidade desse piso nacional dos agentes de endemias não torna superado o entendimento de que lei federal não pode fixar piso salarial para servidores estatutários de estados e municípios, certo? Porque, nesse caso, tanto há previsão constitucional, como também há previsão de complementação pela União, o que reduz, obviamente, o impacto orçamentário nos estados e municípios. Superada essa questão, foi analisado o conceito de piso salarial. Basicamente, há uma corrente no sentido de que, para se considerar cumprido o piso, basta que a remuneração global do agente de endemia esteja acima do piso, e existe uma outra corrente que diz que apenas deve ser considerado o vencimento básico. E o STF foi numa linha intermediária entre essas duas correntes para concluir que o piso salarial será considerado como respeitado sempre que a soma do vencimento básico com aquelas parcelas pagas a todos de forma indistinta, portanto de forma genérica, superar o piso nacional. Então,
nem vai considerar a remuneração global, como por exemplo horas extras, insalubridade, entre outras parcelas, como também não vai considerar apenas o vencimento básico. Será considerado, portanto, o vencimento básico e essas parcelas genéricas, que no caso lá do município de Salvador, que era o caso concreto, tinha a parcela genérica chamada de gratificação por avanço de competência, que era paga de forma indistinta, que o STF considerou que deve ser somado ao vencimento básico para considerar se há ou não cumprimento do piso salarial. Então, houve um parcial provimento do recurso para fixar que, no caso concreto, o piso salarial corresponde à soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competência, esta por ser considerada verba fixa, genérica e permanente, pagas indistintamente a toda a categoria. Então, a tese foi fixada dos seguintes termos. No item 1, dispõe que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o artigo 198, parágrafo 5º da Constituição Federal, com a redação dada pelas emendas constitucionais 63 de 2010 e 120 de 2022, cabendo à União arcar com o ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal. Aí o segundo item, ele trata sobre a situação que, na verdade, é a do município de Salvador. Porque ele diz assim: até o advento da Lei 9.646 de 2022, a expressão piso salarial para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias corresponde à remuneração mínima considerada nos termos do artigo 3º, inciso 19 da Lei 8.629 de 2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. Essa lei aqui é a lei do município de Salvador, assim como essa lei aqui, 9.646 de 2022. Portanto, esse item 2 aqui tratou sobre uma realidade local. Mas daqui a gente extrai, na verdade, como ratio decidendi, justamente esse entendimento de que o piso deve considerar o vencimento e as parcelas genéricas, ou seja, aquelas pagas de forma indistinta a todos os agentes de combate às endemias. E é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado e até a próxima.